Pessoal, a gente vai agora continuar um pouquinho mais sobre o que nós tínhamos falado no vídeo passado. E a nossa meta aqui é mostrar variações de flip-flop e que circuitos que nós podemos fazer nessa variação. Recapitulando, a gente tinha um flip-flop do tipo D no passado, e esse flip-flop do tipo D significa que você coloca um valor aqui e na próxima subida do clock, certo? Nessa subida do clock aqui, um ciclo depois, esse valor vai para a saída e nós temos o Q barra que tem sempre o inverso dele ali. Aqui nesse momento a gente está olhando como colocar os sinais de clear e o de preset. A ideia do sinal de clear é colocar a saída como zero e a ideia do sinal de preset é colocar a saída como 1. Tá? Então, uma das formas que a gente tem aqui é a gente ter o nosso sinal, no caso aqui específico, né, pensando como duas entradas separadas, então nós temos duas entradas separadas no nosso circuito, e toda vez que a gente coloca o preset, observa que nós estamos falando no sinal negativo, né, preset n igual a zero, significa que a nossa saída Q vai ter valor 1. Se a gente virar aqui e fizer uma alternativa e pensar, tirando esse preset, colocar o clear n igual a zero, a gente vai ter a nossa saída como zero também, porque o clear leva a saída como zero. Relembrando aqui um pouco da convenção de sinal, toda vez que a gente tem um sinal com um N ao final, a gente está falando que o nome desse sinal tem um N no final, significa que ele está ativo em zero. Então, quando eu quiser fazer um clear, eu tenho que colocar zero no sinal do clear N. Se fosse clear puro, eu teria que colocar 1 no clear N, tá bom? Ok? Isso aqui, essa versão de cima, é o que a gente chama de assíncrono. Esse circuito é assíncrono e nós podemos fazer uma variação síncrona dele, fazendo junto com um flip-flop do tipo D. Tá? Então a gente poderia usar um flip-flop do tipo D para poder gerar uma versão síncrona dele. Tá bom? Se a gente pensar do ponto de vista do circuito, nós não vamos detalhar tanto, a gente pode pensar no circuito geral do flip-flop, que é essa implementação interna dele, que o clear e o preset ficam em alguma das portas lógicas auxiliares. A gente não vai detalhar tanto aqui, é assim que esse flip-flop está sendo implementado. Eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre como a gente tem de temporização, como funciona o clock para a gente aqui. Tá? Então, nós estamos falando nesse momento que todas as nossas transições acontecem na subida do clock. São esses dois momentos aqui. E aí, nós temos duas informações importantes aqui da nossa subida, certo? Que é o tempo de setup e o tempo de hold. No fundo, aqui está desenhando numa escala muito maior, tá? Geralmente esses tempos são muito menorzinhos, mas se desenhasse ele muito pequenininho, a gente não conseguiria enxergá-lo. O que que significa isso? Eu vou usar duas cores da caneta. Nós precisamos desse aqui, que é o nosso tempo de setup. Então, nós precisamos do sinal D, esse tempo aqui antes da subida do clock, para que ele seja efetivamente transferido da saída. Você tem que pensar nesse tempo como sendo o sinal D precisa percorrer internamente o flip-flop por mais alguns instantes, então ele precisa estar bem próximo do clock naquele momento para ele chegar até o clock e ser capaz de ser observado. Então isso aqui é o intervalo que a gente precisa. E além disso, ele precisa de uma estabilidade de um tempo depois, que é chamado de hold time. Então, o D também precisa, na subir o clock, ele precisa de um pouco mais de tempo ainda ativo e fixo para que o flip-flop seja capaz realmente de pressionar e trabalhar o D, certo? E além disso, nós temos aqui o TCQ, certo? Que é o nosso outro sinal. O TCQ, ele vai pegar esse tempo aqui, ó, entre o clock e a nossa subida. Tá? O que, que significa isso? É o tempo do clock até o Q. Esse tempo do clock até o Q, ele leva em conta o TSU, o TH, mas também o tempo onde você já mudou a entrada e essa entrada gasta um tempo para chegar lá fora. Tá? Então, só por isso, eu vou aproveitar o diagrama que está aqui atrás, só para dar uma noção para você. Nós estamos falando que o D, quando a gente subir o clock, o D já tem que ter passado e já tem que ter feito algum efeito aqui para dentro. Então eu tenho esse tempo nosso de setup. O D precisa estar ativo algum tempo antes. Mas além disso, a gente pode ver que o D vai ter influência nessa porta e a gente pode ver que ele tem influência nessa. Essa daqui já consegue gerar um sinal de saída. E se a gente voltar, nós vamos preencher o nosso circuito praticamente todo, tá vendo?
nós vamos conseguir preencher esse circuito praticamente inteiro aqui. E ao preencher esse circuito praticamente inteiro, quer dizer, ao sermos capazes de colocar, vamos relembrar, ó, esse sinal aqui, ele chega aqui, ó, certo? E ao chegar aqui, ele também vai chegar aqui, que vai alimentar. Então, observa que nós somos capazes de sinalizar muito do nosso sinal aqui, tá? E também chega nessa porta, né? Então, observa que existe um caminho grande do D para que ele seja capaz de influenciar todo mundo. É isso que eu queria mostrar. Então, tudo isso que está em azul aqui é o que o D precisa para influenciar todo mundo. O que acontece é que uma parte disso precisa ser antes do clock, porque nós queremos o D estar sendo usado numa lógica, tá vendo? Nós temos o clock, eu vou trocar a cor aqui, olha. Nós temos o nosso clock aqui, ó. Então toda a influência do D tem que estar pronta antes do clock, porque tudo que o D vier influenciar, em especial nessa porta lógica e nessa daqui, ele precisa estar pronto antes do clock, porque quando vier o clock, a gente quer que o resultado já esteja ativo. Mas tem um outro cenário. Além do D influenciar esses lugares, ele influencia para frente também. E ao influenciar para frente, ele está querendo chegar em direção à nossa saída. Então a gente precisa do outro sinal, que é o tempo de hold, que é o que está em verde ali embaixo, né? Certo? Mas além disso tudo, na hora que a gente tem esses dois componentes, nós temos também a necessidade de fazer os sinais chegar até o Q. E é isso que acontece no TCQ. Então, o que significa isso na prática para a gente? Na prática, para a gente, nós precisamos, não adianta ativar o sinal D instantaneamente junto com o clock, ele tem que estar ativo um pouco antes. Não adianta tirar o D, desativar o D instantaneamente após o clock, ele tem que ficar um pouquinho de tempo, tá? Então, isso influencia o nosso circuito e do jeito que está mostrando aqui, nós temos essa restrição aqui toda de tempo, certo? Nós temos essa restrição de tempo. Então não dá para o nosso clock ficar menorzinho, quer dizer, eu tenho uma frequência mais rápida nesse momento. É claro que aqui a gente está fora de escala, mas imagine um clock que fosse, tentando desenhar aqui, olha, um clock que fosse assim, ó. Não teria dado tempo dele operar nos nossos circuitos. Então não dá para pensar num clock dessa escala, tá bom? Essa que é a ideia geral aqui para a gente. Bom, continuando um pouquinho agora, queria falar algumas variações de flip-flop. E tipicamente esses flip-flops a gente pode implementar em cima de um flip-flop D convencional ou usar um para implementar o outro. No nosso caso aqui, nós temos agora o flip-flop T. E o T é chamado de flip-flop de toggle. Tá? O que é o toggle? Toggle significa que ele vai inverter a saída quando a gente colocar o sinal. Então toda vez que eu tiver o flip-flop com a entrada T igual a 1, o que vai acontecer é que vai sair o Q barra, ele vai inverter a saída. E quando T tiver 0, ele vai manter a mesma saída. Então, se eu tiver Q igual a 1 aqui e colocar T igual a 0, no próximo ciclo de clock o Q continua como 1. Mas se a gente virar aqui e fizer T igual a 1, e nós tivermos com Q igual a 1, no próximo ciclo de clock a saída vira 0. Então essa é a ideia geral do circuito, tá? O interessante do T é que ele é muito usado como componente de outros circuitos por essa característica de poder inverter, que é o que a gente vai usar depois, tá? A gente pode montar um circuito para ele, mas eu queria focar com vocês nessa parte de baixo aqui, eu estou destacando as subidas do clock, tá bom? Então nós temos o nosso Q nesse momento que tem valor 0, quando na subida do clock o T está igual a 1, a gente sabe que o Q vai inverter. Nessa próxima subida do clock aqui, olha, o T está igual a 0, significa que o Q vai ser mantido. E aqui nessa subida do clock, o T está igual a 1, significa que o Q está sendo invertido. Nessa próxima subida do clock, nós temos novamente, quer dizer, observa que o T virou 0 aqui, mas não tinha clock, e agora ele voltou a virar 1, o que significa que a gente vai inverter a nossa saída. Tá? Essa é a ideia do flip-flop do tipo T. Tá? Que a gente pode representar como sendo esse circuito aqui antes de um flip-flop tipo D, ou desse diagrama aqui, que é bem mais legível para a gente. Tá bom? Tudo bem? Uma outra versão de flip-flop, que é interessante quando a gente for falar de máquina de estado, são os flip-flops do tipo JK. Eles são uma variação de outro tipo de flip-flop. No fundo, a gente está falando que é o flip-flop 7 e reset. Quando o J
A gente pode enxergar o J como set e o K como reset, só que ele tem uma outra característica interessante, que quando os dois tiverem valor 1, ele funciona como um flip-flop do tipo T. Então o JK é o que a gente chama de flip-flop mais versátil. Se as duas entradas tiverem 0, ele mantém a saída. Se as duas entradas tiverem 1, ele vai inverter a saída. E se a nossa entrada tiver K igual a 1 e, obviamente, o J igual a 0, ele vai funcionar como um R de reset. E se a nossa entrada tiver J igual a 1, obviamente o K igual a 0, ele vai gerar a saída 1, que é a saída do nosso set. Então ele funciona tanto para setar e resetar a saída, quanto também para manter a saída no outro cenário. Tá? Então manter a saída é interessante, a gente consegue fazer essa variação para frente. Nós conseguimos, obviamente, implementá-los em cima de um flip-flop JK, em cima de um flip-flop D. Então a gente coloca toda essa lógica aqui antes, tá? E a gente consegue utilizá-lo como se fosse um flip-flop JK usando o D como infraestrutura. Tudo bem, pessoal? Então eu vou parar por aqui agora sobre flip-flop e daqui a pouco eu volto com vocês para um outro vídeo falando de registradores.